Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Renato Evangelista aqui com vocês, trazendo mais uma lição bíblica da Escola Dominical nas Assembleias de Deus Alcançando Nações. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve e deixa um like maravilhoso aí pra gente estar trazendo sempre bons tutoriais e bons vídeos aqui para os irmãos. Amém? Isso aqui é a segunda lição, da nossa lição bíblica da Escola Dominical do terceiro trimestre, que fala sobre os princípios divinos em tempos de crise. A gente vai falar aqui sobre a lição de número 2, uma lição muito boa, tá, irmão? Traz sobre o despertamento espiritual. E nessa lição a gente vai fazer um pouquinho de uma leiturazinha extensiva, porque são 4 tópicos, tá? Que a gente vai tratar aqui, mas vai valer muito a pena, porque é muito rica e eu e você, nós precisamos dessa leitura que a gente vai fazer aqui agora, certo? Essa lição de número 2 fala do despertamento espiritual, um milagre. E aqui a gente vai entender qual é a finalidade de Deus em relação a esse despertamento espiritual. Vamos lá. O nosso textual ele se encontra em Romanos, no capítulo de número 13, no versículo de número 11, que diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, e que é já hora de despertar-nos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A verdade prática dessa lição diz assim: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. A leitura bíblica em classe, ela está em 2 livros que a gente vai ler aqui, que é o livro de Esdra e o livro de Neemias. Vamos começar com Esdra, que a leitura se encontra no capítulo de número 1 e o verso que vai do 1 ao 7. Vamos começar com Esdra no capítulo 1 e o verso 1. No primeiro ano de Círio, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Círio, rei da Pérsia, a qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo. Irmãos, eu vou repetir só essa parte aqui, ó. Despertou o Senhor. Preste atenção nisso aqui. Despertou o Senhor. Vamos para o verso 2. O verso 2 é assim: diz Círio, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Verso 3: quem há entre vós de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Verso 4: e todo aquele que ficar em alguns lugares que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Verso 5: então se levantaram o chefe dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, os levitas e todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou. Todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Verso 6: e todos os que habitam nos arredores lhe confortaram as mãos com objetos de prata e com ouro e com fazenda e com gado e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. O verso 7: também o rei Círio tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Agora a leitura que a gente vai fazer vai ser em Neemias, capítulo 1, o verso que vai do 1 ao 3. Diz assim, verso 1 de Neemias: as palavras de Neemias, filhos de Acalias, e sucedeu que no primeiro mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, verso 2, que veio a Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Verso 3: e disseram-me:
Os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém, eu vou repetir novamente, e o muro de Jerusalém, vou repetir pela terceira vez para você assimilar, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Ok? O objetivo geral dessa lição é reconhecer a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. Renato, você fez ênfase aqui, tanto na parte despertou, tanto também lá no livro de Esdras, como também aqui no muro. Gente, preste atenção. Nós temos 2 livros aqui a ser estudados, certo? O livro de Esdras, o livro de Neemias. O que eu vou falar para os irmãos é extra essa lição que está aqui. Eu vou fazer um resumo do livro de Esdras. O livro de Esdras, ele trata da edificação, da restauração, na realidade, da restauração tanto do templo, né, edificação porque destruíram e restauração ao mesmo tempo, tanto do templo quanto da cidade, ok? Então, Esdras trata da restauração mais do templo, também da cidade. Cidade, templo, trata o livro de Esdras. O livro de Neemias, ele trata da restauração do muro e das portas, porque eram 12 portas, em toda a cidade de Jerusalém eram 12 portas, tá? Então, as portas foram queimadas a fogo, o muro foi destruído, havia fendas enormes no muro, e Neemias trata de tapar as brechas dos muros, ou trata da restauração dos muros, porque quando os judeus eles saem da Babilônia e voltam, né? Eles levaram consigo prata, levaram consigo ouro, levaram consigo fazenda, levaram consigo gado, que pessoas que estavam ali em qualquer região que eles estavam doaram para ele, fora as pessoas que realmente doaram de forma voluntária. Sem falar nos utensílios que o rei Nabucodonosor ele saqueou do templo de Israel e colocou no templo dos seus deuses. Ciro também manda voltar. Então, irmãos, na restauração do templo, os muros estavam desprotegidos. E se vocês forem ler Neemias, vocês vão ver que constantemente haviam pequenas invasões para saques de materiais, saque de utensílio, porque não havia muros para proteção. Então foi necessária a restauração do muro, a restauração da porta, para seguir com a restauração do templo e da cidade. Amém? Isso fazendo um resumo, é extra classe aqui esta lição, mas é para os irmãos entenderem esses 2 livros, o livro de Esdras e o livro de Neemias. Amém? Vamos começar aqui com a introdução. Nessa lição iremos ver a origem do despertamento espiritual e as suas finalidades. A gente vai ver a finalidade aqui ao longo dessa lição. Eu vou começar com o tópico de número 1, que diz assim, ó, o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Eu vou resumir, amém, irmãos, esse tópico de número 1, porque a gente tem 4 tópicos aqui para trabalhar. Esse tópico do número 1, ele fala, olha, quando eu fiz a leitura lá em Esdras no capítulo 1, eu fiz questão de repetir para os irmãos sobre despertou o Senhor o espírito de Ciro. Irmãos, o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Foi Deus quem despertou Ciro. Amém? Foi Deus quem despertou Ciro. Foi Deus quem despertou as outras pessoas que os irmãos forem ler aqui. O verso 5. Então se levantaram o chefe dos pais de Judá, Benjamim, os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo o Espírito de Deus despertou. Então, foi Deus que despertou Ciro, foi Deus que despertou todo o conjunto de pessoas para ajudar nessa trajetória de imigração. E foi Deus que despertou Daniel a orar. Assim que Daniel leu que as 70 semanas, conforme Jeremias tinha profetizado no capítulo 25 de Jeremias e no verso de número 12, assim que ele tinha profetizado acerca das 70 semanas, dos 70 meses, dos 70 anos, perdão, quando ele viu que tinha se cumprido, Deus tinha despertado ele para orar.
Porém, irmãos, Daniel, ele era um homem de oração, como a gente viu lá, né, na lição anterior, lição de número 1. Ok? Então esse verso ele trata que é Deus que nos desperta para a oração. Mas isso não quer dizer que nós não devemos seguir uma vida de oração, assim como Daniel seguiu uma vida de oração. Amém, irmãos? Porque hoje nós temos o ministério do Espírito Santo que opera em nós para esse despertamento diário. Só que o nosso Deus, ele é educado. Ele não força a porta para você orar. Ele simplesmente bate e diz: eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a voz dele e deixá-lo entrar, ele entrará e ceará conosco. Foi o próprio Jesus que disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em segredo. Foi o próprio Jesus que disse: vigiai e orai, porque não sabei o dia e não sabei a hora. Nós cristãos temos o dever de levar uma vida de oração e uma vida de vigília na parte de Deus. Amém? Então, resumindo esse capítulo, resumindo esse tópico, diz: o despertamento espiritual emana de Deus. Por isso ele usou os instrumentos que achar necessário para cooperarem com a sua soberana vontade. Amém, irmãos? Vamos lá. O tópico de número 2 diz assim: a finalidade, as finalidades, está no plural, tá? Porque são algumas que a gente vai abordar aqui. As finalidades do despertamento. Então vamos para a primeira. Primeiro, a restauração nacional de Israel. Irmãos, quando o rei Nabucodonosor saqueou Israel, ele destruiu o templo, destruiu o muro e as portas foram queimadas a fogo. Então toda a cidade estava sitiada. Segundo Neemias capítulo 1 verso 3, os que ficaram estavam em pobreza e em grande miséria. Então não restou nada, era uma nação desolada, uma nação destruída. O povo ficou 70 anos no cativeiro. 70 anos ali, irmãos, surgiram novas gerações, costumes babilônicos, entre culturas, né, culinárias, entre outras e outras coisas, os judeus passaram ali a ter convivência. Babilônia é uma mega cidade. Eu não sei, não tem como afirmar aqui categoricamente se hoje existe uma cidade do tamanho da Babilônia, mas eu li que até hoje não existe nenhuma cidade com o tamanho que a Babilônia tinha. A Babilônia era enorme, irmãos, era gigante, era como se fosse um país inteiro dentro de uma única cidade com um muro gigantesco. E o que acontece? Ali tinha povos de praticamente de quase todas as nações. Então, orgia, prostituição, tudo que não presta tinha ali, rolava na Babilônia e praticamente 24 horas. E os judeus, eles estavam ali mergulhados nessa cultura pecaminosa que a Bíblia, em várias passagens, descreve a própria Babilônia. Ao ponto de o próprio Deus, eu vou ler isso aqui até no subtópico número 3, prometer que ia desolar, ia fazer varrer do mapa a própria Babilônia pelo fedor do seu pecado. Amém? Então vamos lá. O tópico do subtópico número 2, o subtópico 1, diz que a restauração nacional. Então Deus tratou dessa restauração. A restauração do templo, a restauração da cidade, a restauração do muro e a restauração das portas. Amém. O subtópico 2, do tópico 2, diz assim: a restauração espiritual de Israel. Irmãos, preste atenção no que eu vou falar. Se os irmãos forem ler Isaías capítulo 1, o verso 2 ao verso 6, ali os irmãos vão notar que antes do cativeiro, certo? O povo de Israel estava perdido na idolatria, não obedecia a Deus, nem lembrava dos seus estatutos, nem dos seus mandamentos, ao ponto de o próprio Deus escrever e dizer: os jumentos reconhecem os seus donos, os bois conhecem também os seus donos, mas Israel
não conhece o seu próprio dono. Israel estava perdido. Eles estavam perdidos na idolatria, no pecado. Tinham esquecido de todos os benefícios que o Senhor tinha feito. Aí o rei da Babilônia vem, leva eles cativo para a Babilônia, se passa 70 anos, alguns sobreviveram esse tempo como Daniel, outras gerações surgiram após ali. Só que Deus é tão perfeito, irmãos, tão perfeito, que Deus trabalhou de forma tão tremenda, que mesmo com aquele processo todo, o povo de Israel não se misturou. Durante o cativeiro, é verdade que o povo israelita havia assimilado, né, muitos costumes, algumas culturas ali da Babilônia, porém, eles haviam aprendido que eles, o único Deus que ele tinha que servir é o Deus de Israel. Aí a lição diz assim dos tópicos: durante o cativeiro, o povo de Israel havia assimilado muitos costumes dos babilônios, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus de não servir aos deuses das nações, nem adorar os ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça, mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Quando o povo volta do cativeiro, o povo voltou, irmãos, por incrível que pareça, né? Deus foi tão tremendo, poderoso em restaurar, que o povo não voltou idólatra. O povo antes do cativeiro estava idólatra. Depois do sofrimento ali no cativeiro, o povo voltou curado da idolatria. Então, o tópico 2 fala dessa restauração espiritual que Deus traz ao povo de Israel. Primeiro ele restaura cidades e muros e templo e traz o povo restaurado espiritualmente da idolatria. O subtópico de número... Esse subtópico de número 2, irmãos, ele traz 2 pontos, o ponto do lado A e o ponto do lado B. O A, ele fala sobre o Espírito Santo, que sempre é intolerante em relação ao pecado. Aí traz várias passagens. O Espírito Santo convence Saulo, que havia pecado contra as pessoas judeus. A gente vê isso lá em Atos capítulo 9, do verso 4 ao 5. Foi o Espírito Santo que converteu do pecado a mulher samaritana, fez Zaqueu confessar a sua falta. O Espírito Santo manifesta as coisas mais. Então, voltando nos dias atuais, certo? Hoje é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, certo? Naquela época, Deus restaurou a cidade, os muros, e restaurou a espiritualidade de Israel. Nos dias atuais, é o Espírito Santo que nos restaura os nossos muros. A palavra de Deus reforça as nossas bases, né? Nos revestimos das armaduras divinas através da palavra do Senhor, e é o Espírito Santo que todos os dias nos desperta para levar uma vida santa e uma vida de oração. A parte B diz assim: mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Amém? O subtópico de número 2, as finalidades do despertamento envolviam a restauração nacional e espiritual de Israel. A primeira restaurou a pátria, a segunda restaurou o homem da idolatria dos seus deuses pagãos do exílio. Ok? Subtópico de número 3, Deus cumpre as suas promessas. Irmãos, vou pautar aqui o subtópico 1 do tópico 3, a fidelidade de Deus em suas promessas. Olha, esse Deus, ele é tão tremendo. Eu vou ler para os irmãos aqui Isaías, capítulo 25, eu já citei aqui para os irmãos, e o verso número 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e a esta nação, diz o Senhor, castigando de sua iniquidade e a da terra dos caldeus. Farei deles um deserto perpétuo. Eu vou fazer uma outra leitura em Jeremias, no capítulo de número 27, o versículo de número 22, que diz assim: a Babilônia serão levados e ali ficarão até ao dia em que os visitar, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei trazer a este lugar. Irmãos, o Deus que fez essa promessa
despertou Círio e fez a cumprir. Ao ponto, na lição passada, a gente falou, quando Daniel faz essa leitura, ele vê, né, que se cumpriram ali os 70 anos, Daniel tinha uns 80, 85 anos ali naquela época, e ele começa a se entregar em oração e ora como que ele tinha pecado também lá no lugar do povo. A gente já comentou isso na lição passada. Aí Deus faz essa promessa cumprir quando o Império Medo-Persa invade Jerusalém e Jeremias 25:12, Deus ele varre do mapa a cidade inteira da Babilônia. Amém? E olha só o interessante, como esse Deus é um Deus que cumpre promessas. Se os irmãos forem ler Isaías, capítulo 44, e o verso de número 28, diz assim: quem diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. Isaías 45, primeiro, assim diz o Senhor ao seu ungido assírio, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante da sua face, eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Irmãos, 180 anos depois, Deus cumpre essa profecia. 180 anos antes, Deus já profetizava sobre o despertamento de Círio. E Deus faz isso cumprir, conforme a gente leu em Esdras capítulo 1 e o verso do número 1, seguindo a leitura em diante. Amém? Então esse Deus, ele é fiel, a sua fidelidade em cumprir as suas promessas. O subtópico 2 do tópico 3 diz assim: Deus renova suas promessas de bênção. Então olha só, essa promessa de bênção, irmãos, para nós, ela foi, como é que eu posso dizer, carimbada na cruz do Calvário, quando Jesus morreu por nós, e realizada na descida do Espírito Santo, quando ele veio ali no dia de Pentecoste e trouxe consigo o batismo com o Espírito Santo, que é uma bênção na vida nas nossas vidas. Bem como também os dons espirituais que vêm, né, junto com o batismo com o Espírito Santo. E Deus ainda desperta os corações para ter fé renovada na cura do corpo, também resultado da morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário. O terceiro subtópico diz assim: Deus renova a fé dos abatidos. Então, pelo despertamento, Deus cria ambientes de fé, irmãos, né, de expectativa e de oração. O despertamento nasce da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa, assim como havia uma ordenança em Êxodo capítulo 30, versos 7 e 8, em que Deus disse que a chama do altar não poderia se apagar. Então era uma chama que ficava perpetuamente acesa. Então a chama do Espírito Santo em nós não pode se apagar, irmãos. Não deve se apagar. E é através da oração que a gente sempre mantém essa chama acesa. A síntese do subtópico 3 diz assim: Deus é fiel em cumprir suas promessas dadas a seu povo. Além de vivificar e renovar as suas promessas, ele também renova a fé dos que estão abatidos. Vamos para o subtópico de número 4, diz assim: o despertamento torna os homens obedientes à palavra de Deus. Eu vou fazer uma leitura do subtópico 1, que diz: o culto foi restabelecido em Jerusalém, foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Neemias, lá no capítulo 12, do 44 ao 47, a gente vai ver isso. Não foram introduzidas novas formas de culto, tá, irmãos? Mesmo na restauração do templo, certo? 70 anos depois, o templo ser destruído, foi restaurado de novo. Quando o culto voltou, não foram introduzidas novas formas que eles aprenderam na Babilônia. E sim, eles aprenderam costumes diferentes na Babilônia, culturas diferentes na Babilônia. Sim, e até muitos assimilaram. Porém, eles não adoraram aos deuses pagãos que eram ali adorados ali na Babilônia.
Então não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Foi preservado o culto, foi restabelecido em Jerusalém e foi exatamente como era o culto ordenado nos estatutos de Moisés. Amém? O subtópico 2 diz: o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiel à palavra de Deus. Irmãos, só voltando no subtópico anterior, em essa questão de que não foram introduzidas novas formas nos cultos, preste atenção. Uma coisa é você criar uma estratégia para você ganhar almas para Cristo. Que Paulo disse: fiz-me de tudo para ganhar alguns. Uma coisa é você ter uma estratégia, outra coisa é você misturar a igreja com o mundo, certo? Irmãos, dá a César o que é de César. Jesus disse que a gente tem que pagar imposto. Ele fez isso quando ele tirou a moeda da boca do peixe e pronunciou essa frase, dai a César o que é de César, e pagou ali os seus impostos. Crente pode se envolver em política, Renato? Sim, por que não? É uma profissão. Assim como o futebol é uma profissão, assim como o bombeiro é uma profissão, assim como o policial é uma profissão, assim como o médico é uma profissão, o engenheiro é uma profissão. Gente, uma profissão é uma profissão. A casa de Deus, a tua vida espiritual é diferente. O crente, ele tem que ser crente, não só na igreja, mas também no trabalho. Mas nós, enquanto estamos no mundo, necessitamos de trabalhar no mundo. Então nós precisamos sim de dinheiro, precisamos de recursos, precisamos trabalhar, precisamos nos profissionalizar enquanto nós estivermos aqui. E também precisamos dedicarmos também a nossa vida dentro da casa de Deus. Mas por que eu estou falando isso? Uma coisa é você trabalhar no mundo. Outra coisa é você trazer o mundo para dentro da casa de Deus. O mundo que tem que trazer a igreja para ele. E não o contrário. Os costumes da igreja, os bons costumes, não pecar, não trair, não dizer falso testemunho, são essas as virtudes, essas boas sementes, conforme está até no livro inteiro de Gálatas, que nós devemos influenciar o mundo, sermos a luz do mundo e o sal da terra, e não nós imitarmos o mundo. Uma estratégia para ganhar almas é uma coisa, trazer todos os costumes do mundo para dentro da igreja é uma coisa totalmente diferente. Irmãos, não vamos misturar costumes, porque doutrina é uma coisa e costumes é uma outra coisa. Eu não estou falando aqui de saia, não estou falando aqui de calça, porque isso é um costume das Assembleias de Deus. Eu não estou dizendo que uma irmã que muitas vezes usa uma calça, seja a sua religião permite, a sua igreja ter esse tipo de costume, ela não vai para o céu, porque Deus não enxerga o material. Ele enxerga, ele veio para buscar aqueles que o adoram em espírito e o adoram em verdade. Eu estou dizendo que cada igreja tem que preservar os seus costumes e as suas doutrinas, assim como foi naqueles dias atuais. Mas isso não quer dizer que a igreja ela não possa se adaptar a estratégias, como Paulo fez várias estratégias para ganhar alguns. Amém? São coisas diferentes, ok? Então vamos lá. O segundo tópico diz: o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiel à palavra de Deus. Paulo escreveu para que nós aprendais a não ir além do que está escrito. Nós não podemos ir além do que está escrito. Amém, irmãos? O crente despertado, ele inclina-se a guardar os estatutos até o fim. Então, essa é a forma de proceder, essa é a atitude do crente, né? E uma das bases para a comunhão uns com os outros. Então, irmãos, olha só. Se faz importante, né, a oração, a palavra e esse despertar do Espírito Santo que nós devemos buscar.
Porque preste atenção no que eu vou dizer para os irmãos aqui em relação a esse despertar pelo Espírito Santo faz com que o crente deseje intensamente ser fiel à palavra de Deus. Irmãos, é impossível para um crente prosseguir e seguir no caminho ao céu se ele não faz essas duas lições que eu vou fazer agora. O crente ele tem que se edificar na palavra e na oração. Jesus disse: crescei na graça e no conhecimento. Graça, oração, palavra. Porque como o crente vai se fortalecer se ele não guarda os estatutos de Deus? E como ele vai guardar os estatutos de Deus se ele não lê? Se ele não busca a palavra, se ele não ouve? Porque Jesus disse: crevem pelo ouvir. E ouvir o que, irmãos? A palavra de Deus. Todas as palavras que eu estou dizendo aqui para os irmãos, se os irmãos estão ouvindo, isso tá trazendo para os irmãos dentro de si uma edificação. Então faz-se necessário, como Paulo diz, nós crentes congregarmos, porque é na comunhão entre irmãos que a gente se fortalece. Isso não quer dizer que Renato, só quem congrega vai para o céu. Irmãos, eu não estou dizendo isso porque eu estaria infringindo a regra de Jesus do ladrão na cruz. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu estou dizendo que, como Paulo disse, faz-se necessário para que possamos, entre nós irmãos, nos fortalecer. Lembra da lição anterior? Confessai-vos uns os pecados uns aos outros, para que possamos nos fortalecermos uns aos outros. Então se faz sim necessário nós estarmos em comunhão uns com os outros. E quando estivermos em comunhão e em plena oração, a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo traz sobre nós esse grande despertamento. Então, o subtópico de número 4 diz assim: um dos resultados do despertamento é a obediência do homem à palavra. Depois que houve o despertamento no retorno do exílio da Babilônia, não houve a introdução de qualquer mistura de cultos pagãos entre o povo de Deus. Amém? Um abraço no coração dos amados irmãos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal das Assembleias de Deus Alcançando Nações. Eu lhe aguardo aqui na próxima lição. Muito obrigado, irmãos, e até o próximo tutorial. Muito obrigado.